a concessão administrativa, que engloba todos esses serviços que nós acabamos de falar, incluindo a viabilidade econômica de retorno para o concessionário, tá certo? Será obrigatória a realização de visita técnica. Por quê? Porque nós não queremos que as empresas que venham participar simplesmente venham aqui e participem. Elas têm que participar conhecendo aquilo que vão fazer. Tem que vir aqui, conhecer o parque público, andar na cidade, conhecer o projeto e verificar se estão aptas, então, a realizar esse serviço. Quem vai poder participar? Pessoas jurídicas e consórcios de empresas, além de fundos e fundações. Não haverá inversão de fases, ou seja, nós vamos fazer a fase normal, habilitação, proposta técnica e proposta de preço, e a habilitação constará da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, certidões todas que nós pudermos exigir em relação a tributos mobiliários, certidões municipais, qualificação técnica da empresa e do engenheiro responsável compatível com os serviços que vão ser executados, como determina a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E na qualificação econômica, nós vamos exigir índices de patrimônio que garantam aquela proposta ofertada. Para muitos isso pode parecer complicado, não é, é simples. O que vai ser analisado aqui é o seguinte: você tem condição de fazer aquilo que você está propondo? Tem. Você tem qualificação e experiência técnica para isso? Sim. Você tem pessoas capacitadas? Tem. Está aqui o meu engenheiro, estão aqui as pessoas que trabalham para mim. Você tem condição de suportar financeiramente aquilo que você está propondo? E por que essa preocupação? Nós estamos falando de um contrato de 30 anos, né? Imagina o que acontece se a pessoa quebra no meio do caminho. Volta tudo lá para trás como estava antes. Então nós temos que garantir que a empresa que vai fazer tenha condição financeira de manter esse serviço todo funcionando. E desse edital, dessa publicação e desse certame público, vai nascer um contrato administrativo público que vai obrigar as partes, cada um, a fazer aquilo que está disciplinado no projeto. A empresa contratada a realizar a sua parte e a prefeitura, que é o agente fiscalizador, a executar a sua, certo? Quais são as condições desse contrato? Basicamente, para a gente conhecer rapidamente, nós elencamos aqui as 10 mais importantes. Então, condição de eficácia, instituição de conta garantia e contratação de banco gestor de todos os valores arrecadados como COSIP ou como CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que é quem dá sustentação para que esse processo fique em pé. Licenças e autorizações. Licenças prévias devem ser obtidas pelo poder público e das instalações de funcionamento devem ser obtidas pelo particular. Obrigações do concessionário, que compreende no investimento e na prestação do serviço de tudo aquilo que ele se obrigou através do projeto e através da concordância dos tópicos e itens obrigacionais do edital. Como é que é feita a remuneração e a garantia desse concessionário? Pela contraprestação paga pelo poder público, né? E mais receitas acessórias. Aqui nós estamos falando exatamente da COSIP e da CIP, é quem financia todo esse sistema. A CIP é a contribuição de iluminação pública, é aquela tarifa que as pessoas pagam na conta de luz para poder utilizar o serviço de iluminação pública. A concessionária deve ser uma sociedade de propósito específico, ou seja, ela tem que constituir uma SPE para poder participar. É uma empresa criada especificamente para aquela PPP, para funcionar daquela maneira, para executar aquele projeto com aquelas finalidades e condições. Os contratos serão reajustados anualmente, haverá uma revisão ordinária a cada 3 ou 5 anos e extraordinária, sempre que a hipótese exigir. Isso é uma previsão legal. A gente sabe que a gente vive num país de instabilidades, a exemplo do preço da gasolina. Você começa o seu dia pagando a gasolina R$3 e termina o dia pagando 5 porque o barril do petróleo subiu. Isso é uma condição que a gente não pode impor a um concessionário, né? O preço varia, o preço cresce, a inflação acompanha e essa revisão, aquele que está prestando o serviço tem direito, porque ele se obriga por 30 anos. Eu não posso daqui 30 anos cobrar o preço original de 30 anos atrás, né? Não vai funcionar desse jeito.
Bom, a garantia pública de pagamento, que é o isolamento em conta específica, sempre com 3 mensalidades depositadas como garantia. Isso aqui nós já vimos, aqueles que puderam acompanhar os estudos da PPP de lixo, é a mesma modelagem. Por quê? Para que a gente garanta que não haja quebra dos serviços. Então nós estamos sempre andando 3 meses na frente, é uma previsão. A conta garantida é muito importante para que o dinheiro não se misture com outras despesas do município. Então nós vamos ter uma conta específica para aquela despesa de iluminação pública. Então aqui os secretários e adjuntos de finanças, eles sabem bem como é que funciona isso, o Marcos também de administração, a Priscila e o Diogo, eles conhecem muito bem isso no dia a dia, né? Cada dinheiro do município tem uma obrigação a cumprir, então ele fica ali numa conta específica para aquela despesa, neste caso aqui da Milão-Neira, com 3 meses depositados na frente, tá certo? Hipóteses de extinção, é óbvio, né? A gente está sujeito a intempéries no futuro. Então, advento de termo contratual, encampação, caducidade, rescisão pela concessionária ou mútuo acordo, anulação ou falência da concessionária. Essas são as hipóteses legais de rescisão dos contratos, cada qual acarreta uma consequência para a parte que está rescindindo, se for unilateral, ou de comum acordo, se for bilateral. Meios de solução de conflito, nós vamos criar um comitê técnico e um comitê de arbitragem, para que a gente não dependa sempre da morosidade do processo judicial para tomar decisões rápidas que a administração moderna quer, precisa e exige. Então, um comitê técnico e um comitê de arbitragem, eles são capazes de resolver os problemas entre as partes de maneira mais rápida, e as partes vão assinar isso como sendo uma avença garantida. E os riscos dos contratos foram atribuídos a quem melhor puder gerir, segundo a matriz de risco que será apresentada na consulta pública. Trocando em miúdos, isso aqui chama plano de negócio, né? É uma planilha gigantesca, ela está aqui na minha frente, eu vou falar um pouquinho dela para vocês ali no final, nesse próximo tópico, que a gente vai entrar, que são os aspectos econômicos, onde está garantida ali o seguinte: cada qual a sua responsabilidade, cada qual a sua parte, cada qual a sua contraprestação financeira em relação àquilo que está sendo construído. E aí, falando dos aspectos econômicos, a premissa de número 1 é manter os valores cobrados aos usuários a título de CIP e, se necessário, o aumento dessa CIP, que ela incida sobre os maiores consumidores. E aqui quero fazer um relevante comentário. No nosso município já existe a contribuição de iluminação pública. Ela é legal, é uma lei que já está aqui aprovada desde 2005, 2014, né? A lei originária é de 2005 e 2014 nós fizemos uma alteração nessa legislação para melhor atender a população, e toda a alteração que for necessária nessa legislação para modernizá-la e colocá-la de maneira a fazer com que esse processo funcione sem gerar novos ônus à população, vai ser realizada pela Câmara Municipal após o período de consulta pública. Por isso está aqui o nosso presidente e os vereadores dessa casa envolvidos no processo, porque eles são parte integrante, ninguém faz nada sozinho. Há uma união entre o Legislativo e o Executivo Municipal para melhorar esse sistema. Então, cada qual com a sua parte. E o Legislativo receberá, então, as alterações na legislação após a consulta pública, vai deliberar em plenário, vai verificar qual é o melhor caminho e votar no interesse da população. Mas o mais importante frisar aqui é o seguinte, que a CIP hoje em Campos do Jordão, ela atua de maneira praticamente igualitária e isonômica, né? Tem muita gente que consome mais energia que paga a mesma coisa do que aquele que consome menos energia. Então, essa realidade vai ser mudada pela Câmara Municipal para estabelecer um equilíbrio mais justo e mais eficiente. Quem gasta mais, paga mais, quem gasta menos, paga menos. E quem paga mais é o que nós chamamos de maiores consumidores ou grandes consumidores, né? Não dá para você comparar, muitas vezes, o gasto de uma fábrica com o gasto de uma família de 4 pessoas, né? Isso tem que ser distinto. Então, aquela fábrica consome mais energia, ela tem que pagar mais por essa energia. E a CIP vai manter essa proporcionalidade. Nós vamos estabelecer um critério de proporcionalidade para que isso seja justo para todos, ok? O investimento previsto, o CAPEX, é superior a 43 milhões de reais,
conforme detalhado na tabela 30 do Caderno de Estudos Econômicos. Vocês não estão com essa tabela na tela porque ela é grande, não caberia, mas ela está aqui nas minhas mãos. Ela é dividida por ano, então do ano 1 ao 5, do ano 6 ao 15, do ano 16 ao 30 pela média e acima de 30 se for necessário, né? A questão das luminárias e eficientização, aquela palavrinha difícil, né? Substituição das novas luminárias, crescimento vegetativo do parque. Nós temos até um custo de vandalismo aqui, né? É engraçado você ver isso, porque é impressionante. Já está institucionalizado, como disse aqui o vereador Márcio, a questão do vandalismo, então é uma coisa que nós temos que combater com a educação, né? Muitas vezes a gente recebe lá na Secretaria de Serviços Públicos uma reclamação: poxa vida, não trocou a minha lâmpada aqui. Aí você vai lá ver, trocou a lâmpada, o rapazinho pegou o estilingue e jogou a pedra. Estilingue era no meu tempo, né? Agora é 38, 380, os caras já estão atirando nas lâmpadas. Então tem aqui um custo de vandalismo, que é um absurdo a gente ter que pagar por isso, mas infelizmente tem que haver essa previsão que as pessoas quebram mesmo. É uma coisa que nós vamos combater com a educação. Tem todo o sistema de telegestão, já previsão de custo. Telegestão, que é aquele modelo que a gente falou no início de regulação da dimerização e tudo mais, e, enfim, gestão desse parque tudo de maneira eletrônica e informatizada. Obras que eventualmente precisam ser realizadas, e o custo do centro de controle operacional com móveis, equipamentos, informática, e o custo de operação que é realizado por pessoas, equipamentos e ferramentas. Ou seja, tudo isso somado ao longo de 30 anos dá 43.137.028 centavos. Se a gente fizer uma conta rápida de cabeça, mentira, já fiz essa conta antes de vir para cá, nós estamos dividindo isso por 30 anos, vai dar uma média de R$119 mil por mês. Nós gastamos hoje muito mais do que isso para ter a ineficiência que o Parque de Iluminação Pública de Campos do Jordão produz. Ou seja, nós vamos gastar menos, consumir menos energia, ter um ganho de produtividade em relação à iluminação e uma economia média de 23 kWh em relação ao que a gente gasta pela média, e ainda vão pagar menos. Eu acho que é essa a eficiência que a iniciativa privada traz para o processo, tá certo? E aí, obviamente, ninguém trabalha de graça, existe dentro desse cálculo todo uma taxa interna de retorno, que é chamada de TIR, que esse projeto prevê algo em torno de 10,16% e um payback, que é o prazo para retorno do investimento, de 9 anos. Ou seja, a concessionária que ganhar esse serviço, essa parceira do município, vai gastar dinheiro, vai investir no sistema, vai trocar as 9.541 pontos de luz para modernizar em LED no primeiro ano, vai instalar mais 400 nesses primeiros 12 meses, vai crescer 1% do parque ao ano e vai ver o seu dinheiro de volta depois de 9 anos de remuneração. Ou seja, ele começa a ganhar dinheiro pelo serviço que ele presta no 10º ano em diante, tá certo? E aí eu encerro a apresentação dos quadros para dizer para vocês o seguinte: todo esse estudo, que é muito mais volumoso do que aquilo que a gente pôde apresentar hoje, está aqui nas nossas mãos, ele vai ser disponibilizado de maneira eletrônica no nosso sítio municipal e no site da Prefeitura, para que todos possam ter acesso. É um estudo de capacidade e competência extremamente técnico, assustador para quem quiser ler esses cadernos, o nível de detalhamento que esse estudo chega. Ele chega a estudar que tipo de luz vai chegar no solo com a troca da lâmpada na rua X, ou seja, é de extrema importância para a cidade, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir fazer mais e fazer melhor. E com isso, eu agradeço a paciência de todos os presentes, daqueles que estão também nos assistindo pela transmissão da Câmara Municipal, e encerro essa parte de apresentação dos estudos técnicos, administrativos, jurídicos e financeiros dessa audiência pública, para que nós possamos fazer um intervalo aí de 15 minutos, para que os presentes possam
apresentar suas sugestões, perguntas, críticas, que serão muito bem-vindas para cumprir a fase de audiência pública e para compor o nosso processo público, transparente de contratação para melhor prestar serviços para a comunidade jordanense. Então, dou por encerrada a fase de apresentação, chamo rapidamente o intervalo de 15 minutos para que os presentes possam, então, fazer as suas indagações. Muito obrigado e até a volta do retorno. Até o retorno do nosso tempo final.